Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, palavras do nosso Mestre Jesus Cristo. João, capítulo 8, dos versos de 34 a 44. João, capítulo 8, 34 a 44. Diz assim as Escrituras Sagradas: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurai-me matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disse-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é de escravos do pecado para libertos pelo Filho de Deus. De escravos do pecado para libertos pelo Filho de Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela Sua palavra bendita. Fala conosco, ó Pai. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um momento da história, um momento de apostasia geral. No mundo em que nós estamos, nós convivemos com pessoas, nós trabalhamos, estudamos, e quando nós estamos no meio dessas pessoas, nós percebemos o quanto essas pessoas estão distantes de Deus, o quanto as pessoas são apóstatas da verdade de Deus, são deliberadamente pecadores. E notem, irmãos, que a palavra deliberado, ela dá uma referência para nós, de que todos nós somos pecadores, mas o pecado deliberado é diferente daquele que, por alguma razão, ele comete pecado. E Jesus está falando aqui com uma raça, Jesus está se dirigindo aqui a uma racinha deliberada com relação a pecado. Jesus se dirige aos fariseus. Quando nós lemos esse capítulo 8, desde o começo do capítulo aí, nós temos vários diálogos aí de Cristo com os fariseus, aquele momento em que eles trazem a mulher adúltera para Jesus, querendo ali testar a Cristo, e Jesus esfrega na cara daqueles fariseus
de que eles são tão pecadores, ou talvez mais pecadores do que aquela mulher que eles estavam apresentando ali a Jesus. E esse diálogo de Jesus com esses fariseus, ele continua. Esses fariseus, eles persistem nesse diálogo com Cristo. E no alto dos versículos 34 aí em diante, nós vemos que esse diálogo aí com esses fariseus é uma argumentação que Jesus usa, uma argumentação lógica e muito eficiente, né? Algo fantástico aí que ele começa a fazer, Cristo começa a fazer uma comparação, e ele usa a palavra escravo, a palavra casa, a palavra filho, e nós vemos a palavra filho tanto no diminutivo, quanto, né, filho aí com letra maiúscula. O que Jesus queria dizer com essa analogia que ele faz aqui? Então, nós começamos aqui no versículo 34, né? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. A primeira palavra que ele utiliza aí, escravo. Nós vemos que Jesus, ele generaliza todas as pessoas que cometem pecado. Todos que cometem pecado são escravos do pecado. Agora pensem comigo, irmãos, você se dirigir a um alto religioso, a um fariseu, a um homem doutor da lei, e se dirigir a ele e dizer para ele assim: você é um escravo do pecado. Você é um escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Os ouvintes de Jesus ali não tinham a mínima noção do que Jesus estava falando. Como assim somos escravos? Como assim somos escravos do pecado? Por que Cristo está fazendo essa generalização, meus irmãos? Por que será que Jesus está colocando todos aqueles que ali estavam perante Ele como escravos do pecado? E nós continuamos aí, né? O versículo 36, efetivamente, Jesus começa com essa analogia. Se pois, aliás, o 35, o 35, melhor dizendo, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, sempre fica na casa. Então, nós notamos aqui a palavra escravo. Jesus generaliza todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. E um segundo momento, Jesus traz a figura da casa. Cristo continua a sua argumentação com relação a essa casa. O escravo não permanece na casa, mas o filho sim. O filho sim fica na casa. O que Jesus quer dizer aqui é que o escravo aqui é aquele pecador, é o pecador, e a casa é o lugar onde o filho permanece. Onde o filho permanece. Meus irmãos, a nossa casa é a nossa maior herança, não é verdade? Nós levantamos cedo e já sentimos assim uma vontade de ficar na cama, né? Não é verdade? Às vezes nós levantamos cedo assim, nós olhamos para os nossos filhos, nós olhamos assim para as nossas coisas, para tudo aquilo que nós temos que fazer. Nós sentimos, nós já saímos de casa ansiando para voltar, para retornar para a nossa casa. E o que Jesus quer dizer aqui com essa casa? Jesus está dizendo que o lugar do filho é na casa. Ou seja, aquele que comete pecado, aquele que é deliberadamente pecador, ele mora na casa do pecado. Ele mora na casa do pecado. Então o que Jesus queria dizer aqui, que aqueles fariseus, ele é o filho, ele é aquele filho que não sai da casa. Todo que comete pecado é escravo,
Mas quando nós lemos o versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para libertar os seus irmãos, Jesus veio para nos libertar do pecado. Ele não quer que nós sejamos filho do pecado, Ele não quer que nós sejamos esse filho que fica na casa. Pecadores sim, em um momento de nossas vidas, escravos do pecado sim, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por que muitas vezes nós teimamos em ficar ali naquela casinha? Por que muitas vezes nós temamos em ficar ali, adentrar, em querer voltar ali para aquela casa que não é nossa? Esse não é nosso lugar. Nós somos libertos, nós somos transformados. Esse não é o nosso lugar. Ele veio para nos libertar. Jesus veio para libertar os seus irmãos. Ele sabe que nós somos, nós sabemos que nós somos escravos do pecado, mas se o Filho nos libertou, nós seremos livres. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9 adiante, diz o seguinte, aliás, só o versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós não podemos viver pecando. O pecado, meus irmãos, tem que ser um acidente de percurso. Um acidente de percurso em nossas vidas, né? Nós não podemos viver pecando, como diz aqui a carta de João. Mas, meus irmãos, reconhecer, aqueles fariseus reconhecerem que precisavam de uma libertação, reconhecerem que precisavam ser libertos por Cristo, só por meio da ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós nos encontramos nessa condição, por conta da nossa religiosidade, por conta do nosso engano. Muitas vezes nós nos sentimos no alto da nossa competência intelectual, da nossa capacidade religiosa, da nossa religiosidade que ofusca a vida de outras pessoas, nos sentimos maiores, nos sentimos superiores. E reconhecer que nós precisamos da libertação do Filho de Deus, só por meio da ação restauradora do Espírito Santo. E Jesus continua aí no versículo 37 de João, no versículo 37 de João, aí, capítulo 9. Jesus continua, e ele diz o seguinte: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós lidamos com esse texto também, e o Arthur perguntou para mim: como assim Abraão? Quem é Abraão? Quem é esse Abraão, né? Então, quando Jesus ele fala que bem sei que sois da descendência de Abraão, Jesus está dizendo: eu conheço a história de vocês, aliás, eu participo dessa história, eu também sou descendente de Abraão. Abraão é o representante da fé do povo de Israel, ele é o representante, ele é o patriarca, um dos patriarcas, um dos nomes mais importantes da história do povo de Israel. E Jesus fala: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, o problema
Só tem um problema: vocês são descendentes de Abraão, mas vocês não praticam a obra que Abraão praticou. Qual foi a obra que Abraão praticou? A fé. A Bíblia nos mostra que Abraão é chamado de pai da fé. Ele sempre foi o pai da fé? Não. Abraão nem sempre foi o pai da fé. Abraão chegou a vacilar em sua fé. Abraão chegou muitas vezes a duvidar das promessas de Deus para a vida dele. Mas o que Abraão precisou fazer para que Deus transformasse a sua vida? Ele precisava reconhecer o seu pecado, reconhecer que necessitava do amor de Deus e da transformação do Espírito Santo em sua vida. Ação do Espírito. Então não adianta você me dizer que você é presbiteriano, não adianta você me dizer que é filho de presbítero, não adianta você me dizer que é conhecedor, eu li a Bíblia 10, 20, 40 vezes, eu já li as Institutas, eu já li a Constituição, eu já li as confissões, todas elas. Se o Filho não vos libertar, você não será verdadeiramente livre. Irmãos, como eu demorei para entender isso em minha vida, eu como cristão, como eu demorei a enxergar o meu pecado e reconhecer o meu pecado diante de Deus, e reconhecer que eu sou pecador dependente do amor de Deus e da transformação de Deus em minha vida. Religiosidade, muitas vezes, presbiteriano, predestinado, não é? São coisas, irmãos, são casas, são cômodos que nós queremos adentrar novamente. Nós queremos voltar à condição de escravos, uma vez que Deus já nos libertou. Na verdade, nós, na idolatria, muitas vezes, por conta da nossa religiosidade, nós tiramos Deus do lugar do centro de nossas vidas e colocamos a idolatria, a confiança em nós mesmos. Quanto Deus trabalhou em minha vida, precisou trabalhar em minha vida, para que eu entendesse que eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto. Eu preciso desse libertador. Eu sei bem que vocês são descendência de Abraão. Só existe um problema: vocês não praticam as obras que Abraão praticou. Não importa qual a nossa posição social, religiosa, não importa se nós somos presbíteros, pastores, nós precisamos dessa transformação. Quando nós não damos ouvidos à mensagem e à voz de Cristo, quando nós recusamos a sua mensagem, nós estamos agindo como um fariseu hipócrita. Isso aqui eu não vou escutar não. Isso aqui eu não vou ouvir não. O negócio é o seguinte: a minha situação, as circunstâncias me levaram a fazer tal coisa. Os fins justificam os meios, não é verdade? Estava apertado, estava sem dinheiro, eu precisei subornar, eu precisei enganar, eu precisei, e a gente vai assim se adequando às condições, mesmo sendo libertos. Mesmo sendo libertos. Quando nós lemos aí o versículo 41, diz o seguinte: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, nós temos um pai. Jesus fecha aqui a ideia de que aquela gente não era nem apenas escravos, eles não eram só escravos, mas eles tinham o pai, e o pai deles é Satanás. Vocês não só são escravos, porque o escravo, ele tem a possibilidade, a probabilidade de ser liberto um dia, de ser forro um dia. Vocês não, vocês são filhos de Satanás.
Jesus fala para aqueles fariseus: porque vocês querem agradar-lhe os desejos, porque vocês querem agradar-lhe, vocês querem fazer aquilo que agrada o coração de Satanás. Então vocês são filhos deles. A casa de vocês é a casa de Satanás, o dono da casa é Satanás, e vocês são aqueles filhos que ficam ali dentro da casa. Se vocês fossem escravos, talvez teriam uma possibilidade de libertação, mas vocês não são escravos, vocês são filhos. Vocês estão condenados a ser filhos de Satanás. Irmãos, isso é muito sério. Nós muitas vezes não levamos o pecado a sério em nossas vidas. Nós não levamos a sério o pecado. Nós nos enganamos o nosso coração, mentimos para nós mesmos, mas nós não podemos mentir para Deus. Mas será que nós somos, ainda pensando, hoje preparando essa meditação, eu fiquei pensando, será que nós, pelo fato de sermos pecadores, nós somos filhos do diabo? Será que quando nós pecamos, nós nos colocamos na condição de filhos de Satanás? O pecado em nossas vidas, meus irmãos, deve ser algo acidental. Nós não podemos tratar o pecado como um hábito. Nós não podemos tratar o pecado como uma estimação em nossas vidas. Sabe aquele pecadinho que a gente leva assim para dentro de casa assim, e passa a mão em cima da cabecinha dele, e faz afagos, e nós vamos convivendo com aquilo é tão prazeroso para nós, e nós, Senhor, o Senhor me perdoa, o Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe que eu sou pecador, depois eu oro, peço perdão, e a gente vai convivendo com aquilo, e aquilo vai se transformando, e aquilo vai tomando uma proporção em nossas vidas, um abismo chama outro abismo, é um hábito, é um mau hábito que se torna um hábito cotidiano, que se torna um hábito diário, que se torna algo inevitável, algo inconsequente, algo que quando nós percebemos, nós não temos controle mais sobre ele nos domina, e nós voltamos à condição de escravos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa vida cristã é um constante processo de santificação, e aí vai essa resposta desse questionamento que eu me fiz, preparando a mensagem de hoje. Eu fiz esse questionamento: será que quando eu peco, eu sou um filho do diabo? A santificação, ela é um processo em nossas vidas. Nós somos transformados por Deus a cada dia, e é um processo em nossas vidas que nós devemos permitir que Deus faça em nós. Como que eu sei que eu sou pecador? Quem sou eu? Como que eu descubro quem sou eu? Como que eu faço para saber quem sou eu? Uma das coisas mais difíceis da humanidade hoje é saber, é conhecer, O filósofo já dizia: conheça-te a ti mesmo. Será que é possível conhecermos a nós mesmos? Será que é possível nós fazermos uma autoanálise e entendermos quem nós somos? Há uma chance, há uma possibilidade. Quando eu olho para Cristo, eu sei quem eu sou. Quando eu olho para Cristo, eu sei que eu sou pecador. Quando eu olho para Cristo, eu sei que eu estou distante dEle. Quando eu olho para Cristo, eu sei que Ele é santo e eu sou impuro. Quando eu olho para Cristo, eu sei que Ele é perfeito e eu sou imperfeito. Quando eu olho para Cristo, eu sei que eu preciso dEle. Eu preciso dEle. Então, meus irmãos, a resposta é não. Quando eu peco, eu não me torno filho de Satanás. Mas quando eu peco, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, que eu dependo de Cristo, que eu tenho que estar ao lado dEle, que eu tenho que buscar a presença dEle, para que Ele transforme a minha vida.
Nós precisamos da palavra de Deus, genuína, verdadeira em nossas vidas. Meus irmãos, a teologia da libertação, teologia liberal, nos nossos dias, tem sido uma afronta à palavra de Deus e uma afronta às verdades de Deus. Hoje você não fala mais de pecado nas igrejas. Hoje as igrejas não falam mais sobre o erro. As igrejas não pregam mais sobre o céu. As igrejas não pregam mais sobre o inferno. Quantos crentes eu escuto dizer: o inferno é aqui mesmo, tudo que nós temos que pagar, nós pagamos aqui mesmo. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira. A gente tem que fazer o bem para as pessoas. Você faz o bem, tudo volta para você. Eu tenho que ter uma vida boa, ajudar o próximo, né? Fazer obras de caridade e fica tudo certo, e está tudo bem, e está tudo tranquilo. Não é isso que Jesus ensina para nós. Jesus ensina que nós temos que ter uma vida santa, nós temos que ter uma vida constante, em constante oração, constante leitura da palavra, para que a nossa vida seja transformada. E como que eu olho para Deus? Como que eu noto tudo isso que eu falei anteriormente? Como é que eu percebo isso, esse distanciamento que eu tenho de Deus e essa necessidade que eu tenho dEle? 2 Timóteo 3, 16, 17 nos ensina: toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quem quer ser corrigido, irmãos? Quem quer ser corrigido? As igrejas hoje não falam sobre disciplina. Um crente hoje não pode ser disciplinado na igreja porque ele não pode ficar de banco, se ele ficar de banco ele fica de bico. Ele vira a cara para o pastor, ele vira a cara para o conselho. O que é isso, meus irmãos? Nós não vamos parar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino e para a repreensão. Nós temos que amar a repreensão, como já dizia Salomão. Nós temos que amar a repreensão, a correção. Nós temos que ser educados na justiça. Então é por meio da palavra, é por meio da oração que nós nos aproximamos de Deus e que nós reconhecemos que somos pecadores. Aqueles fariseus viviam totalmente com as suas mentes obscurecidas por conta da fé que eles tinham neles mesmos, a fé que eles tinham em ser descendentes de Abraão, em serem da linhagem de Abraão. E os modernos fariseus, como diz aquele hino antigo, que nós não cantamos mais, os modernos fariseus, o que eles confiam? O que eles confiam? Muitas vezes em tudo, menos nesse libertador, nesse verdadeiro libertador, Cristo Jesus, que morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, e que verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ter o livre acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos, que o Senhor possa abençoar a igreja. Em nome de Jesus, eu quero orar com os irmãos. Senhor Jesus, nós agradecemos a Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu condições, apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, o Senhor nos permitiu, ó Pai, o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Que nós possamos, ó Pai, reconhecer a nossa pecaminosidade a cada dia diante de Ti. Nós não venhamos, Senhor, estar na morada, nas tendas da perversidade, ó Pai. Mas, como diz a Tua palavra, que nós possamos estar na Tua casa, optar, ó Pai, por estar na Tua presença, que está um dia nos Teus átrios, ó Pai, como diz o salmista, vale mais que 1000, Senhor.
que nós possamos ter esse desejo de estar presentes contigo, longe do pecado, nos purificando, nos aperfeiçoando em Ti, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.